horizonte. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo Rocha, nefrologista. Eu queria agradecer a Paula Werneck, principalmente, minha amiga e diretora científica desse congresso, Pneumo em Rio 2021, e espero não causar estranheza um nefrologista falar no congresso de abertura de tantos pneumologistas, né? Mas, antes da gente começar, e o título é Respire Fundo, coisa que está realmente precisando nesses tempos atuais, eu queria dizer que eu já desrespeitei a primeira regra e acrescentei um subtítulo, que é uma live para um futuro médico, e vocês vão entender já já o porquê disso. Bom, para essa apresentação não tenho potenciais conflitos de interesse, eu só queria dizer que é uma história baseada em fatos reais. Mas apesar de serem fatos reais, a inspiração vem da poesia. Então eu vou usar como referência para essa apresentação, que não é uma aula na verdade, dois poetas, um poeta tcheco, que na época era austro-húngaro, Rainer Maria Rilke, que escreveu Cartas a um Jovem Poeta, e o nosso querido Gonçalves Dias, poeta do século XIX, que escreveu a famosa Canção do Exílio. Então essas são as duas referências principais, acho que vale a pena dar uma relida lá quando vocês acabarem o congresso. Bom, eu vou fazer, na verdade, uma live, e não vou escrever cartas, para um jovem de 5 anos que mora em São Paulo. Só que nós estamos em 1967, usando essa tecnologia agora a gente consegue falar com o passado. Então eu vou me dirigir aqui ao Dudu, que está aqui no centro dessa foto, acompanhado de 3 das pessoas mais importantes da vida dele, que são a mãe, o irmão Evandro, que nasceu poucos meses antes, e o irmão Everton, que infelizmente faleceu esse ano em 2021 de uma morte súbita. E o Dudu não pôde fazer nada por isso. Bom, Dudu, eu vou te falar, bom, primeiro eu peço desculpas não estar escrevendo carta, mas eu estou falando de 2021, mais de 50 anos depois, você já está com 59, quase 60 anos. E eu soube hoje que você falou para tua mãe que está querendo escolher a tua profissão, né? E das profissões que ela comentou comigo, que você comentou, eu não quero ser spoiler nem influenciar demais a tua vida, mas eu vou tentar te mostrar mais ou menos o que aconteceu nos últimos 50 anos e poucos. Primeiro, olha só, eu vou ter algumas mais notícias. Eu sei que você está empolgado aí com a Jovem Guarda, os cantores, Roberto Carlos, Erasmo, mas não vai rolar de você ser cantor profissional. O Roberto continua fazendo sucesso, mais de 50 anos depois, mas você não vai conseguir ser um cantor profissional, porque não tem problema nenhum. Continua acompanhando a música vai fazer muita parte da sua vida, até para a profissão que você vai escolher, que você vai ver daqui a pouco. A astronauta, eu vou dizer que está na moda, mas como profissão, hoje em dia, é só ter 50 milhões de dólares que você consegue viajar. Não é para ir para a Lua nem para Marte ainda, é para dar umas voltas em torno da Terra. Eu também acho caro o preço, mesmo com 5 anos de idade, você deve saber que pagar 50 milhões de dólares para dar umas voltas na Terra, mas tem gente fazendo isso, depois aqui em 2021. Jogador de futebol, eu tenho boas e más notícias. Primeiro, você vai ver os melhores jogadores da tua vida nessa época aí, nos anos 60. Aquele que você gosta, do Santos, ele vai te dar uma facada por trás. Você não sabe o que é isso ainda, mas vai fazer o 10º gol contra o teu time, né? Que o teu pai te deu essa sorte de ser vascaíno. Bom, vamos falar de outra coisa. Aquela escolha que você está muito inclinado por causa dos transplantes, ser médico de transplantes é realmente o que vai te levar para frente. E eu vou só te encorajar, tá? Mas para te encorajar mesmo, eu queria fazer o seguinte, em vez de ficar falando sobre a tua profissão, queria te levar para uma viagem, vou te levar para um museu maravilhoso aqui no Brasil, chamado Museu de Inhotim, que fica na cidade de Brumadinho. Mas aí você vai ter que vir para o Rio, você está em São Paulo, volta aqui para o Rio e a gente vai pegar a BR-040, que é a Rio Juiz de Fora. Esse aqui é o trajeto que a gente vai de carro, né, até Brumadinho, mas logo no início eu vou te dar uma desviada para você voltar a ver, você não se lembra, mas você nasceu nesse lugar, em Xerém, Baixada Fluminense. E nessa época que você nasceu, em 62, o Brasil era um país dos sonhos, né? Os sonhos eram muito grandes. A gente sonhava ter uma indústria automobilística, em Xerém tinha uma fábrica onde os moradores, hoje em dia eles chamam de colaboradores, que é um termo que eu não gosto muito, mas na época eram os funcionários da empresa, da fábrica, andavam de bicicleta, moravam perto, então tinha muito preocupação com o equilíbrio com a natureza e a qualidade de vida do trabalhador.
Essa fábrica chegou a dar certo por um tempo, tanto que os Fenemê circularam durante um bom tempo pelas ruas aí, e pelas estradas, e ficou famoso esse Fenemê, que é da Fábrica Nacional de Motores. Tivemos até um carro nacional de luxo, JK, que hoje parece um Calhambeque, um carro muito velho, mas que os carros hoje em dia, depois eu falo um pouco sobre isso, está mudando a história de carro com gasolina, eles poluem muito. Aliás, eu não te falei, a gente está sendo ouvido por um monte de pneumologistas, são médicos que cuidam do ar. Eu te falo daqui a pouco o que, é que eles fazem, mas é um pessoal muito importante para o meio ambiente. Então, hoje em dia, a tendência é de carros elétricos, e a fumaça que os carros liberam, em breve, acho que a gente vai estar livre disso. Outra coisa, está sendo construído um super hospital, que vai ser o maior hospital da América Latina, pelo menos pretendia ser, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre esse hospital, que você vai conviver muito lá, você vai estudar lá e vai dar aula depois, você vai gostar muito. O que aconteceu? Quando você tinha 2 anos de idade, isso é o motivo de você estar em São Paulo, houve uma mudança muito brusca no país, e é por isso que o teu pai perdeu o emprego e você teve que ir para aí. Mas vamos voltar então ao que aconteceu a partir daí, porque eu só tenho coisa boa para te levar, não quero falar sobre essa história pesada, quero te mostrar Brumadinho e Inhotim. Inhotim é um museu ao céu aberto, e as pessoas acham que só as obras de arte que estão dentro do museu que são para ser vistas. Só que você vai entender, visitando Brumadinho e Inhotim, por que esse país era chamado o país das palmeiras. Né? Pindorama era o nome que os índios, e aí nós somos descendentes de índios, né? Você vai conhecer e vai entender, só aviso, vai virar uma quase mania. Toda vez que você via uma palmeira, que são essas árvores, né, que elas não mudam, não caem as folhas, elas são perenes, diferente de algumas árvores que caem as folhas, elas são longas em geral, você vai ver, rápido, não vou nem explicar, porque já você vai identificar fácil uma palmeira. Mas falando de Minas Gerais é um lugar muito rico, né, principalmente no seu subsolo, e há séculos já o homem está tirando essa riqueza do solo e mandando para longe. Né? Então, uma das riquezas aqui de Brumadinho, lá de Brumadinho, é o minério de ferro, que serve para fazer um monte de coisa, e tem muita gente comprando. Então, o Brasil está mandando e ganhando muito dinheiro com isso. Está ganhando dinheiro e está destruindo a natureza, e que bom que você já tem essa noção de preservação que é tão importante. E quando você anda em alguns lugares da cidade, você anda por minério de ferro, né? O que não é, obviamente, uma coisa boa. Mas eu queria mostrar coisas bonitas, que isso pode ser inspiração para uma obra de arte, como essa da Laura Vinci, que parece muito com aquelas máquinas que você viu, né, que tem quase que uma ampulheta naquele grande monte de areia. Você vai ver, mas eu não quero explicar a obra de arte, porque a obra de arte é melhor ser vista sem explicar. E o tempo vai fazendo que um novo monte vá sendo construído aqui. E a inspiração deve ter sido minério de ferro. Só que esse aí é bem branquinho, mostrando a importância do sol. Agora vamos falar um pouquinho sobre a natureza. Na medicina, que vai ser a tua profissão, você vai ver que existem 3 áreas que cuidam do meio ambiente. O pessoal do fígado é como cuidasse da terra, né? E a poluição que tem que ser removida, e o fígado remove coisas que são solúveis em gordura. A gente não vai falar muito deles não, porque o congresso é de pneu. O da nefro, que é a especialidade que você escolheu, cuida da água, a limpeza dos lagos, dos rios, do oceano, com o sal que tem no oceano, mas também não é tema aqui, a gente fala isso no congresso de nefro. Hoje é o ar, né? A beleza do ar e a pureza do ar, que é o que o pessoal da pneu faz. Então, vamos lá? Respira fundo, sente esse ar puro que os pneumologistas gostam tanto e tentam devolver para os pacientes que sofrem. Bom, como é que se constrói uma carreira de médico? Não vou dizer de pneumologista, que eu não sou. A gente tem que aprofundar o conhecimento, a gente tem que mergulhar na terra, e é mais ou menos o que essa escultura está mostrando. Mas a gente não precisa botar a cabeça na terra, literalmente. Mas é o que as palmeiras fazem. Então, elas constroem, elas colocam a cabeça na terra e vão construindo um bulbo. E você vê que as palmeiras são muito diferentes. Tem algumas que têm um pouco mais de superficialidade e constroem vários pequenos pontos para se unir e ficar quase que flutuando. São bailarinas. Outras já são mais sólidas, como essa palmeira imperial, que é o nome que dá aí do lado. Você vai gostar muito de ver isso lá em Inhotim. E a base sólida para você ser médico é o que você já começou. Jardim de Infância, aí no Mário de Andrade, que é o nome de um grande poeta e também um escritor brasileiro, que escreveu Macunaíma, que é um livro que você vai ler depois, vai adorar. E a outra boa notícia é que você vai voltar para o Rio de Janeiro e vai morar no lugar, vai estudar na Escola Manuel Cícero, ali na Praça do Jockey, no lugar cheio de árvores, cheio de palmeiras em volta, e como eu te falei, você vai passar por palmeira toda hora e vai adorar.
Aí, passando um pouquinho sobre, sendo spoiler da tua formação, você vai estudar sempre em escola pública. Primeiro no Gilberto Amado, depois do Manuel Cícero, você vai para a escola para fazer o ginásio da época, depois você vai para uma escola privada de padres, nos últimos 3 anos, com 15 anos de idade. Eu não vou explicar muito por que você fez isso, tem a ver com a escola privada e pública, que foi sendo modificada e foi considerada melhor depois do tempo. Eu vou explicar isso, mas aqui eu não quero ocupar a tua cabeça de 5 anos com tanta coisa. Mas o mais legal é isso, você vai estudar na Faculdade de Medicina da UFRJ, na Universidade Federal ou Universidade do Brasil. Infelizmente, não nesse prédio, que ele foi destruído pelo mesmo motivo que o teu pai perdeu o emprego, mas, como eu te falei, não vamos falar de coisa ruim, não. Você vai estudar mais e depois dar aula nesse hospital, que no início era desse tamanho. Aquele hospital estava sendo construído, você vai vê-lo pronto. E vamos voltar à história de Inhotim? Vamos falar da água, a escolha que você fez de especialidade, da pureza. Uma coisa que você vai ter que aprender é respirar fundo para mergulhar na água, sem medo, sabendo que depois ali na frente você sai e você vai aprender a nadar. Não, você não vai aprender a voar, você até vai fazer voo livre uma época, mas nadar você tem que aprender. E aí você vai descobrir que a água tem muita força, né? E essa força da água, às vezes, ela vai se acumulando com aquele minério que tinha no chão, lembra disso? E vai acontecer uma coisa que é um desastre ecológico. Foi acumulando, foi subindo, subindo, até que destruiu um maremoto e caiu sobre as pessoas. As paredes foram destruídas, onde elas estavam jantando ou almoçando, desculpe, e é verdade que teve muita morte. Quantas, a gente não sabe, está escondido atrás de paredes bem fechadas, mas muita gente morreu. E essa questão de destruição de paredes, você vai conhecer, porque não é somente em Inhotim que isso acontece. Isso aconteceu também na tua universidade, por outros motivos, não foi a água, aí dessa vez foi a explosão, mas, como eu te falei, não quero falar de coisas negativas para você. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se a outra metade do hospital ainda existisse? A gente nunca vai saber, né? Vai ficar na dúvida. Mas vamos voltar para os hospitais. Você vai aprender também uma coisa. Os teus amigos, os melhores amigos, alguns pneumologistas famosos, Patrícia Rocco, João Pantoja, Rogério Lembal, você vai conhecer durante a tua formação, em um hospital que é considerado velho. E aí você vai ver a diferença, anos depois, quando você for para fazer residência na França, a diferença entre um hospital velho e um antigo, né? Você vai aprender com o tempo. E as palmeiras também têm isso. Quando você olha o tronco, às vezes uma palmeira tem um tronco velho, e outras têm um cara de nova, né? E isso aí não vai dizer, olhando para ela, se ela é velha, se é mais forte ou mais fraca, mas você vai aprender que a construção do tronco é necessária para sustentar as folhas que estão lá em cima. E esses troncos, eles são variados, um torto para um lado, outro torto para o outro, mas uma coisa é certa, a árvore vai crescendo, as palmeiras, procurando a luz. E elas têm, às vezes, folhas maiores, mais largas, menores, tem umas até que o fruto sai do tronco. Esse país aqui tem coisa chamada até jabuticaba. Não é o fruto da... Jabuticaba não é uma palmeira, mas olha que beleza dos frutos das palmeiras. E você vai conhecer vários. Dendê, coisa que você vai gostar muito, comida baiana. Você tem açaí, que você come depois da praia. Um monte. Aliás, a gente podia beber um coco, né? Então, essa aqui é outra fruta. O coco também é uma palmeira, depois eu te explico. E falar sobre beber, cuidado, hein? Faculdade você vai entrar e logo na chopelada você vai aprender a beber outras coisas que não somente água, né? Mas tem gente que bebe leite até hoje, né? Nessa escultura, essa aí é uma vaca vista por um artista plástico famoso que você vai conhecer também pessoalmente, o paraibano, que infelizmente já nos deixou, que é o Tunga. E como eu estava te falando das sementes, as sementes das palmeiras são muito ricas em óleo, e os nomes são tantos, carnaúba, buriti, eu não vou nem perder tempo aqui, já falei do dendê, para a gente ir em frente, senão a gente não sai hoje dessa. Eu só tenho 20 minutos para falar para vocês esse museu que é de visita rápida. Vamos beber um coco? Também é palmeira. Então você vai adorar a carne do coco, branca, a água de coco, tudo isso vai conviver com a tua vida. Como eu te falei, quando você vir agora um coco, vai lembrar das palmeiras, infelizmente. Mas vamos, a gente está chegando nas folhas, que é onde os pneumologistas são tão especialistas, que liberam oxigênio para a natureza e é coisa tão importante. E elas crescem para cima, olha para o céu. Então uma palmeira tenta alcançar o céu. Nunca consegue, mas sempre continua tentando. As imperiais também, que é essas bonitas que eu te mostrei antes. Agora, você viu que elas estão em grupos? E os grupos, esse é o meu conselho, é daí que vai sair a grande relação que você vai ter com seus colegas. Aquele grupo de pessoal que só bebendo, só homem, felizmente no futuro vai ter misturas, mulheres, alguns vão se casar, ter filhos, e isso vai ser muito bom. A performance do time não vai ser tão boa, mas não tem a menor importância.
E falando sobre grupos, você vai aprender muito na tua profissão que você escolheu sobre diversidade. Você vai ver que as pessoas são de cores diferentes, têm estilos totalmente diferentes. E a tua cor, você é um mestiço, você é bisneto de um português, casado com uma mestiça índia, meio negra, mas isso é muito bom, porque vai te dar a percepção que a beleza das diferenças deve ser admirada, como essa beleza aí desse autor, esse, infelizmente, também falecido, Hélio Oiticica. E você vai ver que nos troncos vão aparecer parasitas, mas esses parasitas são, às vezes, lindos, são orquídeas, dão flores com cores maravilhosas. Tem umas palmeiras chamadas palmeiras do viajante, e, infelizmente, algumas outras palmeiras morrem, né? E você vai conhecer a dor da morte, infelizmente, em momentos mais áridos durante a tua formação. Não é uma formação, não é uma profissão tão fácil. Você vai aprender que repouso é fundamental e você vai ver que, às vezes, os pacientes precisam ficar deitados e você mesmo vai passar momentos e você vai precisar estar em repouso. Sob o cuidado, a proteção dos médicos. Essa profissão tão grandiosa quanto essas palmeiras. Tem uma palmeira chamada palmeira azul. Você vai fazer isso, eu tenho certeza que você vai estudar as palmeiras. Você vai ter a sorte de ter um dos teus primeiros empregos numa clínica que é cheia de palmeiras em volta. Está vendo aqui em volta? Aquele palmito que você come também é palmeira. Infelizmente, a gente tem que derrubar uma árvore para comer o palmito. E lá você vai ver pela primeira vez, e vão ser 2 ocasiões na tua vida, em que você vai aprender os vírus. São assim, umas bolinhas microscópicas que vão entrando pelas células e vão causando doença. E, no caso, são novos vírus. Você vai ver a epidemia de HIV, né? Isso vai te causar muito medo, porque é de transmissão sexual, mas eu não vou te falar sobre isso, é muito pequeno. Mas também vai ser a oportunidade de você fazer vários amigos com quem você vai conviver o resto da vida. Então, você vai ver a Paulinha, que era acadêmica, você vai ver o Arthur, que era acadêmico, hoje é chefe do CTI. E se eu for falar o nome de todos os pneumologistas que eu conheço, amigos aqui, eu vou faltar com muitos. Não falei do Ney, não falei do professor Clemens, não falei do Lapa, não falei do Bethlen, que foi o nosso grande professor, e eu vou ficar devendo os nomes dos meus amigos, Felipe Mauriti, bom, é muita gente, peço desculpa, Jorge Salu, e aí vai. Bom, amizade, como você já viu, é uma coisa que você vai gostar de fazer e você vai conseguir fazer com muita facilidade. E, às vezes, essas amizades vão te ajudar nos momentos de vazio. Por exemplo, está vendo essa obra à esquerda aí? Não parece ter um espelho? Mas se fosse o espelho, ia estar refletido do outro lado. Não tem nada aí. É só o ar, ilusão de ótica. E é nesses momentos... O da direita tem um vidro, mas o vidro que te mostra a natureza, você vai ver isso pessoalmente em Inhotim. E você vai precisar dos amigos num momento de dor. Você vai sangrar. Não vai sangrar fisicamente só, isso é fácil, mas você vai sangrar por dentro. Principalmente quando surgir um novo vírus que vai te manter isolado. Esse vai ser difícil. Respira fundo, você vai ficar isolado um tempo, longe das palmeiras, mas você vai voltar lá e esse vírus vai ser vencido com a barreira. São as máscaras. Você vai ver muita gente de máscara 50 e poucos anos depois, você vai entender por quê. Esse vírus é traiçoeiro, às vezes ele vai parecer que já foi embora, mas ele não foi ainda, e a gente está quase se livrando dele, mas a gente vai se livrar dele. Dudu, olha só, está quase acabando meu tempo aqui, eu vou te apresentar uma palmeira Jussara, que é um palmito, e acredite, as pessoas, como eu te falei, destrói as árvores. Seja para construir algumas coisas, seja para comer. Imagina destruir uma árvore dessa, que leva tanto tempo para crescer, para ser comida em poucos minutos. Você vai entender que a construção, a utilização das árvores pode ser feita de uma forma útil. Você vai usar muito mesas, cadeiras, e se acostuma, muito tempo que você vai usar. E você vai viajar, como eu falei, da Palmeira do Viajante. Você vai conhecer a Califórnia, onde tem muitas palmeiras também. Você vai conhecer a Inglaterra, onde você vai ter a oportunidade de contar histórias para as pessoas e continue treinando nisso, que um dia você vai ficar bom. E você vai conhecer lugares que tem muitas palmeiras, mas nenhuma tão ricas quanto a do Brasil. Você vai entender por que os pássaros que lá gorjeiam não gorjeiam como cá. Ou os que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Você vai aprender a falar, você vai falar sobre saúde, você vai ter a oportunidade de participar de um evento que é mostrar que as coisas podem ser caóticas e diferentes, mas está na hora de voltar. Estamos quase acabando, só tem 1 minuto e pouco para te mostrar rapidinho. De novo, na Rio Juiz de Fora, a gente vai voltar lá para Xerém. Rapidinho. O que aconteceu com Xerém? A indústria foi embora. Essa época o dólar estava em 3,44, hoje está mais de 5. A casa onde você cresceu hoje em dia está muito destruída, mas teu balanço ainda está lá, do jeito que você brincava quando era pequeno. E a boa notícia, você vai voltar para a Praça do Jockey para organizar as tuas sementes, que são os teus alunos, que você vai trazer o que você aprendeu lá.
E para isso você vai contar com outro grande pneumologista que gosta de música, que é o Alexandre Pinto Cardoso, esse da direita aqui. Você vai gostar muito dele. O do meio é um nefrologista, Lúcio, mais amigo ainda, e o outro é o Ricardo Valença, grande músico. Não vou ter tempo de falar sobre eles, o Dudu está acabando meu tempo, tenho que te devolver para tua mãe. Mas olha só, para encerrar, olha para o teu irmão, olha para tua mãe, olha para o teu outro irmão. O teu outro irmão não vai estar mais aqui, como te falei, o mais velho. O mais novo, que tinha essa carinha de gorducho, teve um neto. Esse aqui é o filho dele, depois eu te conto, vou apresentar o Tom. E essa aqui é a maninha, né, que continua viva. E se dá certo, se o futuro, o Brasil realmente vai ser o país do futuro, acho que vai dar, porque tem uns amigos pneumologistas que estão fazendo isso e está dando muito certo. Eu agradeço e dou um beijo para Rogerinho, Marise, minha amiga nefrologista, e o nosso futuro, Nina. Um grande beijo para você. E parabéns, bom congresso para todos.